Vamos nesse momento abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no primeiro livro das Escrituras. Nessa manhã, com a graça do Senhor, nós iremos abrir no capítulo 9 e iremos fazer a leitura de parte desse capítulo. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 17 nessa manhã, com a graça do Senhor. Gênesis capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 17. Escute com atenção, com fé, a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Gênesis 9, a partir do versículo 1 até o versículo 17. E Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, desta vez pedindo a sua graça e a sua capacitação para lermos e compreendermos aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e agora nós cremos que nela nós podemos encontrar as palavras de vida eterna. E por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, que nessa manhã, por meio da Tua palavra lida, o Teu Santo Espírito possa nos edificar, possa nos transformar, possa nos fazer mais semelhantes ao Senhor, mais parecidos contigo, com Cristo. Que o Senhor Deus nessa manhã nos lembre de como o Senhor preservou a vida do homem, apesar dos seus pecados. Nos faz, ó Deus, perceber como o Senhor renovou a Tua aliança da preservação. E hoje nós estamos aqui vivos, ouvindo a Tua palavra por causa dessa aliança.
Nos faz, ó Deus, perceber, ó Deus, que essa aliança nos leva para a redenção em Cristo e que, através da preservação, nós somos levados até o nosso Redentor, que nos perdoa e que nos salva. E que a partir, ó Deus, da leitura da Tua Palavra nessa manhã, através da reflexão na Tua Palavra nessa manhã, nós possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito e conhecer o Teu verdadeiro Evangelho em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu creio que todos vocês devem ter já se impressionado, se maravilhado com o arco-íris. Todos nós, quando vemos o arco-íris, nós podemos observar a sua beleza e então nos maravilhar com as coisas belas e gloriosas feitas pela mão do próprio Deus. É interessante lembrar que em um dado momento da história, um cientista chamado Isaac Newton, ele conseguiu provar que as cores do arco-íris de fato estão na própria luz do sol, no próprio raio do sol. Então ele conseguiu provar que ao fazer com que o raio de sol possa então brilhar através de um prisma, as cores do arco-íris então se manifestam, e a sua conclusão é de que todas as cores que nós vemos no arco-íris de fato já estão presentes na luz do sol, que é a luz branca, ou em outras palavras, a luz do sol contém em si mesma todas as luzes que nós podemos ver no arco-íris, todas as cores que nós podemos ver no arco-íris. É interessante que esse experimento científico feito pelo Isaac Newton, ele pode, e certamente o fez, com que muitas pessoas perdessem seu maravilhar ao olhar o arco-íris. Muitas pessoas passaram a olhar o arco-íris não mais como uma grande obra de Deus, mas como um simples reflexo da luz do sol através das gotículas da água e assim por diante. Inclusive, um cientista moderno, um ateu, um dos mais conhecidos em nossos dias, Richard Dawkins, ele escreveu um livro justamente com essa imagem do experimento do Isaac Newton, argumentando que o arco-íris ele não perde a beleza através da ciência. Pelo contrário, é aí então que a natureza e o arco-íris ganham beleza, não como uma obra de Deus, mas como algo que deve ser admirado pelos olhos da ciência, pelos olhos científicos. Essa é uma maneira de enxergar o arco-íris da ciência. Existem outras maneiras de enxergar o arco-íris, inclusive em nossos dias o movimento LGBT e algumas outras letras utiliza esse símbolo do arco-íris como símbolo da sua pauta, como símbolo de diversidade, uma diversidade que não foi criada por Deus e nem pretendida por Deus, mas certamente uma diversidade criada no próprio coração pecaminoso do homem. Em outras palavras, o arco-íris que foi criado por Deus como símbolo claro da sua aliança, o arco-íris que deveria ser alvo da nossa alegria e do nosso maravilhar, se tornou o alvo da admiração dos cientistas pela sua beleza, mas também alvo de pautas que são pautas contrárias ao próprio Deus. O que nós aprenderemos, irmãos, no texto de hoje é que o arco-íris não é a bandeira do movimento LGBT, também não é um simples evento que pode ser descrito pela ciência. O arco-íris é de fato o sinal, o símbolo muito claro da aliança de Deus com toda a humanidade, com toda a sua criação, a aliança de preservação pela qual Deus mantém o seu plano de redenção ativo e continuando ao longo da história. Como nós temos visto nos dias de Noé, o mal tem se multiplicado pela face da terra, ou se multiplicou pela face da terra, até o momento em que o próprio Deus decidiu que iria punir o pecador, que iria punir o homem, que iria trazer um dilúvio devastador sobre a face da terra, que iria de fato apagar os homens debaixo das águas, com a exceção de apenas 8 pessoas: Noé, os seus filhos, a sua esposa e também as esposas dos seus filhos. Noé então teve a missão de construir uma grande arca e de trazer a essa arca, ou de fazer subir nessa arca, casais de animais, 7 casais dos animais puros e um casal dos animais impuros, para ali então passar quase um ano, até que as águas do dilúvio baixassem finalmente e eles pudessem sair. Nós vimos que Noé então saiu quando Deus ordenou que ele saísse, e naquele momento a primeira coisa que Noé fez foi prestar culto a Deus, ao apresentar sacrifícios diante do Senhor.
E nós vimos então, nós começamos a ver que um mundo novo foi inaugurado. Um mundo novo estava ali diante de Noé, da sua família e daqueles animais. Um mundo que deveria ser então, a partir daquele momento, como nós vamos ver, povoado, deveria ser dominado, deveria crescer para a honra e glória de Deus. Hoje nós vamos continuar vendo esse mundo novo depois do dilúvio. E nós aprenderemos, irmãos, através desse mundo novo e das ordens de Deus nesse mundo novo, que Ele, o Senhor, preserva a vida e mantém o seu propósito através da aliança, cumprindo as suas promessas. Em resumo, nós veremos que o Senhor mantém a sua redenção por meio da preservação da vida e da renovação da aliança. O Senhor mantém a sua redenção, o seu plano de redenção, através da preservação da vida e através da renovação da aliança. Nós vamos ver então, em primeiro lugar, que Deus mantém a sua redenção, o seu propósito de redimir o homem dos seus pecados a partir da preservação da vida. Nós vamos ver isso a partir dos versículos de 1 a 7. Observe que na última semana, na semana passada, nós vimos que o mundo pós-dilúvio é descrito como uma nova criação, como uma nova terra. Por quê? Porque o dilúvio ele é de fato uma reversão da criação. No dilúvio, aquilo que foi construído na criação é desfeito e um novo mundo então é inaugurado. E nesse novo mundo, irmãos, Deus coloca novamente o seu homem, o seu sacerdote, o homem criado à sua imagem e semelhança, para crescer e multiplicar. Veja no versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Esse texto, irmãos, nos faz lembrar da criação em Gênesis 1 e 2. Nós somos remetidos basicamente a Gênesis 1 e 2, quando Deus criou o mundo e pela sua criação, pelo poder da sua palavra, Ele organizou esse mundo para que esse mundo fosse capaz de receber o homem que Ele havia criado. Deus organizou a criação, Deus organizou tudo aquilo que Ele havia feito para que o homem pudesse habitar naquele mundo, para que o homem pudesse crescer e multiplicar naquele mundo. E o propósito de Deus, como nós vimos e repetimos diversas vezes, é que o homem então, como imagem de Deus, crescesse e multiplicasse naquele mundo, espalhando a imagem de Deus por esse mundo, e assim Deus seria glorificado quando o mundo inteiro estivesse revestido da sua imagem, e assim Ele seria glorificado através do homem. O homem deveria refletir a imagem de Deus ao crescer e multiplicar, como o próprio Deus fez. Afinal de contas, Deus multiplicou a sua criação de animais, de vida, e o homem também deveria dominar sobre a criação, como Deus também fez ao dominar sobre a sua própria natureza, sobre a criação que Ele havia feito. Ou seja, o homem deveria espelhar a imagem de Deus, o homem deveria ser como Deus, crescendo, multiplicando e dominando. Afinal de contas, essa é a imagem do versículo 7 ainda de Gênesis 9, quando Moisés repete as mesmas palavras, ou que Deus, pela mão de Moisés, repete as mesmas palavras. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. E veja, irmãos, que mais uma vez Deus possuía o propósito de resplandecer a sua glória através do homem. Agora não o homem chamado Adão, mas um novo homem chamado Noé e da sua família. Em outras palavras, Deus mais uma vez desejava mostrar a sua glória por meio do homem, na medida que ele crescesse, multiplicasse e dominasse sobre a sua criação. De tal maneira que Deus disse que tudo o que se move estava entregue nas mãos de Noé e da sua família. Não só isso, todos os animais serviriam de alimento e seriam dados para a comida do homem. E é interessante que, assim como Deus criou Adão e deu a ele o dever de multiplicar, de crescer e de dominar sobre a criação,
Deus também deu alimento a Adão. E agora nós vemos que, mais uma vez, Deus cria um homem, Deus coloca esse homem no mundo novo, diz que ele deve crescer, multiplicar e dominar sobre a criação e dar a ele alimento. E é interessante notar que Deus diz aqui que assim como ele deu a Eva do campo, agora ele dá os animais. E isso, irmãos, nos faz perceber que antes do dilúvio, os homens não poderiam comer carne animal. Ou seja, antes do dilúvio, os homens não deveriam se alimentar de carne. Se eles se alimentavam, nós não sabemos exatamente, mas se eles se alimentavam, eles faziam isso em desobediência a Deus. Até o dilúvio, Deus havia dado apenas os vegetais para que o homem se alimentasse. No jardim, Adão e Eva se alimentavam apenas dos vegetais e não dos animais. Não havia derramamento de sangue no mundo sem pecado. Depois do pecado, a situação muda porque começa a existir derramamento de sangue, mas Deus ainda não havia permitido ao homem comer carne animal. Somente nesse momento Deus permite que o homem possa comer carne. Nós não sabemos a razão exatamente para que agora ele possa comer, mas é possível que, pelo novo contexto, comer carne então deveria ser necessário para o homem. É claro que o contexto aqui é de preservação da vida, e a ordem para comer carne é dada no contexto de preservação da vida, ou seja, parece que nesse novo mundo, no mundo pós-dilúvio, a alimentação por meio de vegetais não seria suficiente para alimentar o homem. Ou seja, depois de um mundo destruído pelas águas, não haveria vegetal suficiente para que o homem pudesse se alimentar. Ou seja, ele precisaria começar a plantar para então colher e se alimentar. E por causa disso, a carne passou a fazer parte da sua dieta. E aqui, irmãos, nós não devemos entender que esse texto foi escrito apenas para justificar a nossa forma de alimentação, mas para mostrar o domínio que o homem deveria exercer sobre os animais. E aqui, observe que é um domínio um pouco diferente do domínio que nós observamos no início, na criação. Na criação, Deus já disse, domine sobre os animais. E agora, novamente, Deus diz, domine sobre os animais. Mas há algo diferente aqui. Por quê? Porque os animais agora têm medo, têm pavor do homem. Porque o homem agora passa a se alimentar deles. Passa a usar eles como o seu alimento, coisa que não acontecia antes. Em outras palavras, mesmo que a ordem seja a mesma, domine sobre a criação, domine sobre os animais, os efeitos do pecado na natureza se tornam evidentes. Ou seja, a relação entre homem e animal não seria uma relação perfeita. Pelo contrário, os animais iriam ferir o homem muitas vezes. Inclusive, nós vamos ler mais adiante que o animal viria a derramar sangue humano e o homem então se levantaria contra o animal para se alimentar dele. Ou seja, homem e animal que viviam em harmonia no jardim, agora vão viver em conflito. O homem se alimentando desses animais e esses animais muitas vezes reagindo ao domínio do homem. Não há mais a harmonia da criação, mas o que há é de fato um domínio do homem sobre o animal. E isso, irmão, nos faz perceber algumas coisas em relação a algumas ideologias ou perspectivas de vida que nós temos em nossos dias, né? Primeiro, nós percebemos que viver ou pregar uma forma de veganismo ou aderir a uma vida vegetariana é um princípio contrário às Escrituras. Isso não significa que todo mundo deve gostar de carne e é obrigado a comer carne. Não, mas o que está por trás do veganismo e da própria ideia da alimentação vegetariana não é simplesmente o não gostar de carne, mas é de que o homem não deve se alimentar da carne animal por causa das crueldades que são feitas contra os animais e outras tantas razões e assim por diante. Mas é muito claro nas Escrituras que esses princípios são contrários à ordem de Deus. Deus deu os animais para se servirem como alimento para o homem. E você pode não gostar, você pode não se alimentar, mas perceba que é uma ordem de Deus, é uma bênção de Deus, é algo que foi dado por Deus para a preservação do homem.
O homem deve se alimentar dos animais, porque foi dado por Deus. Ou seja, você pode não gostar de carne, você pode não se alimentar de carne, mas você não pode pregar que as pessoas não podem comer carne, ou que é proibido, ou algo nesse sentido. Nós devemos perceber que Deus deu os animais como alimento para o homem, e os homens devem comer esses animais com alegria, porque foram bênção de Deus. E aqui nós temos duas ordens interessantes sendo unidas aqui. A ordem da multiplicação e do domínio se expandindo para a própria alimentação do homem. O homem deveria crescer e multiplicar, tendo filhos e se alimentar de carne. Tudo isso no contexto da preservação da vida. E aqui nós devemos, de fato, refletir a respeito de como esse princípio de preservação de vida tem sido compreendido por nós em nossos dias. O texto das Escrituras nos diz que o homem deveria crescer e multiplicar, crescendo a vida pela face da terra, e muitas vezes em nossos dias nós vemos lutas que são opostas ao crescimento e à multiplicação da humanidade sobre a terra. Nós vemos medidas de governos, medidas de partidos, medidas de grupos ideológicos em favor, por exemplo, do aborto, que é justamente um princípio contrário ao que é colocado aqui, que é o princípio da preservação da vida. Enquanto Deus ordena que nós devemos crescer e multiplicar, existem pessoas que militam constantemente pelo direito de não multiplicação. Em outras palavras, irmãos, essas pessoas militam contra o próprio Deus. Essas pessoas militam contra os próprios valores de Deus, a própria ordem de Deus. Deus diz: cresçam, se multipliquem pela face da terra, e muitos acabam lutando contra esse dever, através da luta contra o aborto, através do incentivo para que casais tenham cada vez menos filhos, e assim por diante. E muitas vezes nós percebemos que nós somos muito mais moldados pelas ideologias do nosso dia do que de fato moldados pelos mandamentos de Deus. Os casais querem cada vez ter menos filhos, eles desejam cada vez ter famílias menores e ignoram então o propósito de Deus de crescer e multiplicar sobre a face da terra. E Deus faz questão de repetir isso. Deus fala isso para Adão, Deus fala isso para Noé, Deus fala isso para Abraão, para Isaac e para Jacó, e fala isso para Israel. Se esse não fosse um mandamento importante, Deus não faria questão de repetir ele tantas vezes assim na sua palavra. E muitas vezes nós somos moldados pela nossa cultura de famílias pequenas, de aborto, de métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos e assim por diante. Nós precisamos compreender, irmãos, que os valores de Deus são mais importantes que os valores desse mundo. E Deus anuncia que os seus valores para esse mundo são os valores da preservação da vida, do crescimento, da multiplicação e assim por diante. Nós não podemos deixar que a cultura desse mundo molde os nossos valores, molde a nossa concepção de família e assim por diante. Observe que Deus anuncia crescimento, multiplicação, anuncia carne como alimento e preservação da vida, mas ao mesmo tempo ele anuncia a necessidade de valorização e de respeito pela vida. Veja os versículos 4 a 6. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. A primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, nessa imagem da preservação da vida é a proibição de comer a carne com o seu sangue. E aqui, para nós entendermos melhor o que o Senhor está nos ensinando aqui, nós precisamos compreender que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o sangue é equiparado com a própria vida. Tanto é que o texto fala nesses moldes, não é? Ele diz: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer.
Ou seja, o sangue é muito claro no Antigo Testamento e no Novo Testamento, um símbolo da vida, da própria alma de alguém. E a imagem é muito clara, nós conhecemos um pouco de como, da anatomia humana, né? E nós sabemos que enquanto o sangue pulsa no ser humano, ele ainda permanece vivo. Quando o sangue então para de pulsar no ser humano, então de fato a sua vida se esvaiu. E esse é o ponto da palavra de Deus. O sangue é de fato um símbolo muito claro da vida que foi dada aos animais e ao homem, e depois, posteriormente, no próprio Antigo Testamento, no livro de Levítico, se tornará um símbolo da expiação para o pecado. Da expiação pelo pecado. Em Levítico 17, por exemplo, o texto nos diz, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Levítico 17, capítulo 17, versículo 10. E eu quero que você perceba as instruções que foram dadas a Israel a respeito desse tópico. E lembre, é o mesmo Moisés que está escrevendo tanto Gênesis quanto Levítico. E Levítico 17, versículo 10 nos diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei ou eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Ou seja, além de símbolo da vida do homem, o sangue é muito claramente utilizado na expiação dos pecados, na purificação dos pecados. Versículo 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. E aqui, irmãos, eu creio que nós temos mais detalhes daquilo que era compreendido por Moisés a respeito do não comer carne com sangue. Isso não significa, aparentemente não significa que nós não devemos comer aquela carne vermelha, né, no churrasco e assim por diante, né? Parece que não é isso que Moisés está nos dizendo aqui. Mas parece que Moisés está estipulando que o homem não deve comer a carne com o seu sangue. Em outras palavras, enquanto o sangue ainda pulsa nessa carne. Ou seja, o homem não deveria se comportar como um animal e comer a carne de forma cruenta. Pelo contrário, o Levítico ensina que o povo deveria fazer a sangria do animal, derramar o sangue do animal. E uma vez que o sangue fosse derramado, então o ser humano poderia comer da sua carne. Ou seja, em Gênesis nós não temos uma proibição completa a comer sangue, mas sim de comer a carne com o seu sangue. Uma vez que isso seria uma forma cruel e uma forma selvagem de comer a carne do animal. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu estou dando animais para vocês comerem, eu estou dando a carne para vocês comerem, mas vocês não devem se alimentar da carne como se vocês fossem bichos selvagens. Vocês devem preparar a carne, tirar o sangue da carne e comer de forma humana e não como um animal que devora a sua presa. E aqui, irmãos, nós vemos um equilíbrio muito sábio da palavra de Deus entre o direito que o homem tem de comer carne, ao mesmo tempo o direito que o homem não tem de maltratar e ferir os animais. Embora os animais tenham sido dados para alimento do homem, eles não foram dados para serem alvos da crueldade do homem. Ou seja, o homem não deve ser cruel com os animais e comer os animais como se um bicho selvagem estivesse comendo a sua presa. Pelo contrário, nós devemos nos lembrar que a vida dos animais são importantes diante de Deus. Inclusive o livro de Provérbios nos diz que o justo, ele considera a vida dos seus animais. Em outras palavras, Deus está nos ensinando que a vida dos animais são importantes diante dele, e nós devemos então nos alimentar desses animais, mas com piedade, não como bichos selvagens, mas como homens que sabem e compreendem o valor da vida animal para o próprio Deus. Em outras palavras, quando nós vemos alguns grupos de veganos ou vegetarianos lutando em favor contra os maus tratos, em favor dos animais, nós
deveríamos nos envergonhar, porque nós deveríamos estar lutando em favor dessas causas. Nós deveríamos estar lutando contra os maus tratos. Nós deveríamos estar lutando para que os animais fossem mortos de forma digna para a nossa alimentação. Nós não deveríamos estar simplesmente preocupados em como a carne é servida no nosso prato, mas em sim como os animais são mortos, como eles chegam ao fim da sua vida e então são apresentados a nós. Nós deveríamos estar também preocupados em não maltratarmos os animais, coisa que infelizmente ainda é muito comum em nossos dias. Ou seja, o sangue dos animais não devem ser derramados em vão. Em outras palavras, claramente os animais podem ter o seu sangue derramado pelo homem para servir de alimento. Ou seja, os animais não devem ser alvo da nossa caça esportiva, não deve ser alvo da nossa maldade. Por isso, talvez você, quando criança, tentou matar muita rolinha por aí, muito pombo, amarrar bomba no rabo de gato, para ver o que acontece. Se você fez isso, se arrependa dos seus pecados, porque Deus cobrará o sangue que for derramado sobre a terra, inclusive o sangue dos animais. Ou seja, o sangue daquela rolinha que você matou, Deus cobrará de você se você não se arrepender dos seus pecados. O sangue daquele gatinho, daquele cachorrinho que você maltratou, Deus vai cobrar de você se você não se arrepender dos seus pecados. Por isso, irmãos, nós não podemos derramar o sangue animal senão para o alimento. Toda atividade que machuca os animais, que maltrata os animais, que derrama o sangue dos animais, é pecaminosa diante dos olhos de Deus. E por isso nós devemos compreender que nós, como seres humanos, devemos tratar com dignidade os animais para a honra e glória do Senhor. O que nós temos aqui, então, irmãos, é a valorização da vida animal e especialmente, como nós veremos, a valorização da vida do homem. Por quê? Porque nós temos a proibição do derramamento do sangue. Veja que no versículo 6 o texto nos diz: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. E aqui, irmãos, através desse princípio de retribuição, Deus está nos mostrando o valor bíblico que o sangue humano possui. Ou seja, se alguém tem o seu sangue derramado, se alguém é morto, aquele que matou deve ter também o seu sangue derramado. E a razão para isso, Deus diz, é porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E o princípio claro aqui, irmãos, é que a única pena que é justa para alguém que mata o outro é a pena de morte. A palavra de Deus deixa claro que a única pena justa para alguém que derrama sangue nesse mundo é ter o seu próprio sangue derramado. E a razão para isso é porque Deus fez o homem à sua imagem. E não é verdade o que muitos dizem de que a pena de morte é um ataque à imagem de Deus. Pelo contrário, a pena de morte é uma defesa da imagem de Deus no homem. E isso mostra, e a nossa má compreensão dessas coisas, ou a má compreensão do nosso mundo sobre essas coisas, mostra como nós estamos defendendo muitas vezes valores distorcidos. Perceba que o nosso mundo muitas vezes defende tanto os animais, que às vezes as penas para aqueles que matam um animal são cumpridas com mais eficácia do que aqueles que matam um ser humano. Se o nosso país fosse um país justo, o nosso país teria pena de morte. Se o nosso país fosse um país justo, sangue derramado seria punido com sangue derramado. A pena de morte não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina. E sim, é verdade que essa instituição humana, essa instituição divina, ela pode ser distorcida por Deus, ela pode ser distorcida pelo homem. É verdade que o homem pode utilizar da pena de morte para fazer coisas perversas, mas isso não anula a necessidade e a função da pena de morte. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a pena de morte é de fato um instrumento de Deus para fazer justiça nesse mundo. Sangue precisa de sangue para ser justificado.
Como Thomas Watson nos diz, matar um ofensor não é assassinato, mas é justiça. Matar alguém que derramou sangue não é se tornar igual a ele, pelo contrário, é cumprir a lei de Deus e fazer com que outras pessoas não se tornem iguais a ele. O Senhor então está preservando a sua vida, está mostrando o valor da vida do homem, da vida do animal, e especialmente da vida daquele que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E assim Deus mantém o seu propósito de redenção no mundo, preservando a vida humana. Perceba que Deus vai fazer isso através também da renovação da sua aliança. Nós vamos ver agora na segunda parte do texto, dos versículos 8 em diante, como Deus ele mantém seu propósito de redenção, renovando a sua aliança. Veja a partir do versículo 8. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Veja que novamente a palavra aliança aparece na história de Noé. A primeira vez que essa palavra aliança apareceu na história de Noé foi ainda no capítulo 6, quando Deus fez aliança com ele. E ali as mesmas palavras são utilizadas, a palavra aliança e a palavra eu estabeleço a minha aliança. E nós vimos que quando essa palavra aparece, estabelecer, ela não tem a ideia de criar uma nova aliança, mas sim de confirmar, de estabelecer uma aliança que já existia. Ou seja, desde o capítulo 6 de Gênesis, Deus está dizendo que irá confirmar a sua aliança com Noé. E a grande pergunta é: que aliança foi essa que foi confirmada? E nós vimos que o que foi confirmado aqui foi a aliança que foi feita ainda em Gênesis 3, quando Deus fez aliança com Adão e prometeu que viria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente e trazer redenção. Em outras palavras, ao firmar a sua aliança com Noé, ao confirmar a sua aliança com Noé, Deus está confirmando a sua aliança que ele fez antes disso. A aliança que ele fez com Adão, a aliança que ele fez com o homem, quando ele anunciou que viria a redenção. E por isso ele confirma a aliança com Noé. E qual é a ideia da aliança com Noé? A ideia da aliança com Noé é a ideia da preservação. Nós temos visto isso, como Deus se preocupa com a preservação da vida. E esse é o conteúdo básico da aliança que ele faz com Noé. Afinal de contas, Deus havia prometido em Gênesis 6, eu irei livrar você do dilúvio. Eu irei preservar a sua vida e a vida desses animais. Agora, depois do dilúvio, a ideia é a mesma. Eu vou preservar a vida do homem, eu vou preservar a vida dos animais, eu irei preservar a vida na terra, porque eu não vou trazer mais dilúvio, eu não vou trazer mais destruição sobre a face da terra. E aqui nós temos a ideia da preservação nas duas alianças. Agora, perceba que há uma única aliança com dois arranjos um pouco diferentes. Nós temos aqui algumas diferenças significativas. Por quê? Porque em Gênesis 9, nesse novo arranjo que Deus faz com Noé, nós temos Deus estabelecendo aliança não só com Noé, mas com Noé, com a sua família e com todos os seres vivos. É interessante que no texto diz claramente que Deus está fazendo aliança com os animais também. Deus está fazendo aliança com toda a criação, com toda a terra. Não só com Noé, não só com a família de Noé, mas com toda a criação. Todos os animais fazem parte dessa aliança. Uma outra diferença interessante é que em Gênesis 6, Noé precisava obedecer para ser salvo. Ele precisava construir a arca para ser salvo através da arca. Mas em Gênesis 9 não há nenhum tipo de obediência nessa aliança. Pelo contrário, Deus faz um compromisso com Ele mesmo de que Ele não destruiria o homem nem nenhuma vida animal. E aqui nós percebemos como isso está dentro do contexto da redenção. Ou seja, Deus estava afirmando que o plano dele iria
continuar. O propósito dele de salvar homens por meio da fé no Redentor prometido continuaria, porque ele estava fazendo um compromisso de que ele não destruiria mais a terra através das águas. Deus estava dizendo: Noé, você pode crer que o mundo irá continuar. Você pode crer na promessa do Redentor, porque esse mundo irá continuar. Porque eu faço compromisso comigo mesmo de que não virá mais destruição sobre a face da terra. Não virá mais dilúvio sobre a face da terra. E no versículo 11 o Senhor diz: nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ou seja, Deus está prometendo que até o dia do juízo final, até o último dia, o mundo seria preservado segundo a sua palavra. A criação não experimentaria novamente aquela destruição. Nas palavras de Malcolm Pelt, ele diz: com esta aliança, Deus promete não se envolver em um julgamento global, e assim os seres vivos e a terra continuarão até a consumação de todas as coisas. Ou seja, Deus está prometendo: o mundo não será destruído. A minha promessa continua, a minha aliança continua, eu irei cumprir as minhas palavras, o mundo não será destruído novamente. E para certificar o cumprimento dessa aliança, Deus dá um sinal que é descrito a partir do versículo 12. Deus disse: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. E entre mim e a terra, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus anuncia um sinal. Esse sinal é um arco nas nuvens. O sinal da preservação, o sinal de que Deus não iria mais destruir a terra, o sinal de que Ele iria preservar a vida dos animais, que Ele iria preservar a vida do próprio homem, estava posto. Ele traria um arco e colocaria ele sobre as nuvens. É interessante, irmãos, que a palavra que é traduzida por arco, né? Arco-íris, ela é muito parecida com o que nós temos no português, né? A mesma palavra arco que nós utilizamos para arco-íris pode ser utilizado para arco e flecha, por exemplo. E no texto original, a palavra para arco-íris é a mesma palavra para arco e flecha. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou colocar um arco e flecha nos céus. O arco de um guerreiro nos céus. E existem muitas questões a respeito de qual seria o significado desse arco. A verdade é que a Escritura não diz claramente qual é o significado desse arco, né? Alguns autores vão dizer que o fato do arco estar apontado para cima é como se ele estivesse apontando na direção de Deus e lembrando a Deus do compromisso que Ele tem de preservar a sua criação, né? Outros dizem que o arco não está apontando para cima, mas ele está deitado. É como se Deus estivesse descansando o seu arco para não destruir mais o ser humano. Mas essas imagens não são ditas pela Escritura, né? São imagens que nós projetamos sobre o texto. A verdade é que nós não temos certeza do significado do arco, o significado claro desse arco, mas nós temos certeza do significado que Deus dá a esse arco. E qual é o significado que Deus dá a esse arco? É de que ele é um símbolo claro da aliança da preservação. E de que o homem não será destruído. Pelo contrário, todas as vezes que Deus colocar esse arco, Ele mesmo olhará para esse arco e se lembrará das suas promessas. E talvez essa seja uma outra diferença entre essa aliança que Deus faz com Noé e a aliança que Ele faz com outras pessoas ao longo da Escritura. Os sinais da aliança
que Deus utiliza são para lembrar o homem. Por exemplo, Deus ordenou a Abraão que ele circuncidasse a sua descendência. Para quê? Para que Abraão e a sua descendência lembrassem das promessas de Deus. Deus nos dá, por exemplo, a ceia do Senhor e nos diz: vocês devem fazer isso em memória de mim. Ou seja, o sinal da ceia, o sinal da nova aliança, serve para nos lembrar do compromisso que nós temos com Deus. Mas o arco-íris é diferente disso, porque o arco-íris serve para lembrar a Deus do seu compromisso de não destruir a terra. O Senhor diz: eu olharei e eu me lembrarei da aliança eterna que eu fiz com vocês. E a ideia, irmãos, logicamente não é que Deus sofre de amnésia, que ele precisa de um arco para se lembrar. Mas nós vimos isso, quando essa palavra lembrar acontece no contexto da aliança, normalmente Deus está utilizando para abençoar. Por exemplo, ele se lembra do povo de Israel no Egito. O texto nos diz isso: Deus se lembrou de Israel. Ou seja, não porque Deus havia tido amnésia, esquecido de Israel, mas porque Deus agora iria libertar Israel. Ou seja, todas as vezes que Deus olha para o arco que Ele mesmo pôs nos céus, Ele se lembra do seu propósito de preservar o homem, de preservar a sua criação até o dia do juízo final. E aqui, irmãos, essa aliança é uma aliança que Deus faz com todos os homens, não só com os crentes, mas com os descrentes, não só com o homem, mas também com os animais, com toda a criação. Deus faz a aliança de que Ele não irá destruí-la até o seu propósito de redenção ser consumado. Ele afirma que não irá destruir a terra até que o seu propósito de redenção seja consumado. Mais uma vez, Meyer Von Pelt, ele diz: quando Deus vir o arco-íris no céu, Ele se lembrará da sua aliança e não se manifestará em julgamento. Versículo 17, Deus diz a Noé, e pela boca de Moisés, ele resume: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para o arco-íris de Deus, nós podemos lembrar que o arco-íris é mais do que a simples refração da luz do sol através das gotículas de água. Nós podemos lembrar que o arco-íris é mais do que, muito mais do que o significado que ele possui para bandeiras ideológicas e pecaminosas como a bandeira LGBT. O arco-íris é um símbolo da preservação, um símbolo da graça e da bondade de Deus para com a sua própria criação. Quando Ele decide que Ele não irá destruir esse mundo até que seja consumada a sua redenção. Até que venha o Senhor Jesus Cristo para viver nesse mundo, para morrer nesse mundo, para ressuscitar. E até que Ele venha uma segunda vez para julgar esse mundo e trazer então aquilo que de fato Deus anunciou que não iria trazer até aquele dia. Um autor chamado Palmer Holmes, ele diz que no dilúvio Deus veio em julgamento, mas Deus também providenciou um contexto de preservação, no qual a graça da redenção pode operar. Em outras palavras, no dilúvio Deus trouxe destruição, mas depois do dilúvio Ele anunciou que o mundo continuaria até a redenção no Senhor Jesus Cristo. E por isso eu gostaria de lembrar a você que esse mundo tem sim um prazo de validade. Deus anunciou essa promessa, e todas as vezes que você olhar para o arco-íris, você pode se lembrar dessa promessa e lembrar que o mundo não vai ser destruído novamente pelo dilúvio. Mas você deve se lembrar que essa preservação tem um propósito, e ela também terá um fim. O propósito de Deus ao preservar o mundo até aquele dia é para que somente no último dia, no dia do juízo final, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo para julgar esse mundo seja preservado, e somente naquele dia ele seja novamente destruído e refeito, novos céus e nova terra. Você deve lembrar que o arco-íris não garante preservação eterna. O arco-íris garante preservação nesse mundo e desse mundo até o dia da volta de Cristo. Se você deseja conhecer ou garantir preservação eterna,
você precisa se voltar urgentemente para o Senhor Jesus Cristo. Se você deseja garantir preservação da sua vida eternamente, você precisa se voltar para aquele que anuncia que mesmo aqueles que morrem na fé em Cristo Jesus ainda continuam vivos. Você deve voltar para aquele que promete vida eterna e salvação eterna para todo aquele que nele crê. Se você deseja preservação eterna, você deve se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor Jesus Cristo urgentemente. Somente aqueles que confiam na redenção em Cristo Jesus, nesse plano eterno que continua graças à preservação de Deus, podem descansar no dia em que o juízo final virá. Haverá um dia, irmãos, em que nós não teremos mais arco-íris, onde o julgamento final do Senhor virá. E nesse dia, nós não veremos mais arco-íris como nós vemos hoje, mas como o livro de Apocalipse nos ensina, o arco-íris estará na nova criação. Por isso, se alegre, fique maravilhado quando você vê um arco-íris nesse mundo. Mas se você espera continuar vendo o arco-íris, não mais nesse mundo, mas no novo céu e na nova terra, volte-se para o Senhor Jesus. Se você deseja ter a sua vida preservada, não só nesse mundo, mas para a vida eterna, creia no Senhor Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que nós não veremos apenas arco-íris aqui, nesta terra, mas nós veremos arco-íris por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque nas palavras de Gênesis 9 nós aprendemos como o Senhor preserva a vida, como o Senhor mantém o teu plano de redenção por meio da preservação da vida e da renovação da tua aliança, das tuas promessas. Nos faz crer, Senhor Deus, nessas alianças, nessa promessa, na promessa de que irá vir um Redentor que nos resgatará desse mundo mau. Nos ajuda, Senhor Deus, a crer que o arco-íris é um símbolo, é um sinal de como o Senhor prometeu e irá cumprir a preservação desse mundo até o fim. Mas nos faz lembrar também que o arco-íris não nos garante preservação eterna nem vida eterna. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode nos garantir isso. De tal forma que o Senhor anuncia em Apocalipse que nós veremos arco-íris na nova criação. E para termos acesso a essa nova criação, para termos acesso à preservação eterna das nossas vidas, nós precisamos da fé em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos fé no Senhor, para nos maravilhar com a aliança da preservação e para nos maravilharmos com a tua promessa de redenção. Dá-nos, ó Deus, graça para crermos em Cristo Jesus e sermos salvos por Ele. Essa é a nossa oração, no nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém.